Bom, boa tarde novamente, né? Vamos dar continuidade à nossa 46ª sessão virtual, ordinária virtual. Temos um intervalozinho e vamos para o nosso terceiro processo. Nosso terceiro processo é o processo de recurso 14157-2018, auto-infração 2018-08507. Tem como recorrente Lojas Americanas, recorrido célula de julgamento. Esse auto foi julgado procedente na primeira instância, a assessoria se manifesta pela procedência. Com a palavra o conselheiro relator, doutor Tiago. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Renovo aqui meus cumprimentos. Bom, da mesma forma que os demais autos de infração analisados hoje, deste mesmo contribuinte, demais processos, aqui trata-se de relatório, trata-se de auto de infração também decorrente do SLE, neste caso específico, omissão de entradas de mercadorias sujeitas ao ICMS-ST do período de 2014, cujo relato é o seguinte: omissão de entradas de mercadorias decorrente do levantamento quantitativo de estoque de mercadorias. Foi constatada, através do levantamento quantitativo de estoques, a omissão de entradas de mercadorias tributadas por submissão tributária durante o exercício 2014 no montante de R$ 4.527.978,55, conforme demonstrado nas informações complementares demais anexos. O fiscal também junta aos autos informações complementares, relatório totalizador que foi entregue em CD e junta também comprovantes de comunicações entre a fiscalização e a empresa no período, na época da fiscalização. Em defesa, a empresa aduziu inicialmente a necessidade de exclusão dos diretores, legitimidade passiva, né, dos diretores, e no mérito ele aponta a improcedência da exigência fiscal sobre mercadorias imunes, violação ao artigo 150, sexto, inciso da Constituição, inexistência de aquisição de mercadorias desacobertadas de documento fiscal, improcedência. E aí ele passa ao relato das suas operações, conforme nós já vimos aqui em processos anteriores, fala também das inconsistências quanto à quantificação de unidades pelo impugnante, divergência no relatório totalizador e mercadorias em trânsito e na ocorrência de omissão de entradas. Superado o mérito, ele entra com um tópico falando do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada e chega aos pedidos. Em análise à defesa da empresa, o que foi, em julgamento, foi mantida a autuação de forma bastante sucinta. O fiscal se debruçou, o julgador se debruçou sobre os elementos de defesa que foram trazidos, mas aqui é bom, no momento da discussão, eu vou entrar um pouco mais entre o que o fiscal alega, entre o que a empresa alega em recurso ordinário e o que o julgador de primeira instância não teria se debruçado. Então, o julgador, ele entende que por mais que ocorram esses problemas nas operações da empresa, a legislação do Estado de Ceará ela é clara do tipo de operação, ele não acolhe a questão da improcedência sobre as mercadorias imunes, sobre o argumento de que essa imunidade não acoberta a reprodução industrial, também nega o pedido de perícia e basicamente mantém toda a autuação. Com base nessa decisão... É ao vivo, é ao vivo. Bom, retomando aqui, né? Após a decisão de primeira instância, que julgou pela procedência da autuação, o contribuinte apresenta recurso voluntário, ratifica alguns argumentos de defesa, com exceção da preliminar de exclusão dos sócios e do caráter confiscatório da multa, ou seja, ele não trata mais desses argumentos em sede de recurso ordinário. Além disso, o que ele traz de novidade no seu recurso ordinário é o pedido para julgamento, para anulação do julgamento singular por ausência de fundamentação e pedido de nulidade do lançamento como um todo. O parecer da célula de assessoria processual foi pelo conhecimento, negar-lhe provimento, pelo conhecimento do recurso ordinário, né, negar-lhe provimento e manter a decisão de primeira instância. Relatório, senhor presidente.
Doutor Roberto pediu palavra aí? Foi sem querer, presidente. Foi, né? Passar a palavra para o doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. A acusação é a omissão de entradas, né, decorrência de levantamento quantitativo, de mercadorias sujeitas à submissão tributária pelas entradas. Né, suporte probatório da acusação, além do CD, arquivos do SPED, notas fiscais eletrônicas, FD e relatórios totalizadores. Que eu noto, presidente, pelo menos com relação ao primeiro tópico de defesa, no seu recurso, que seria a nulidade da decisão monocrática, eu opino no sentido de que seja afastado por entender que o julgador singular se manifestou e abordou os pontos cruciais da impugnação. Não obstante, o julgador singular, em verdade, ele foi contrário à tese defensiva trazida pelo contribuinte. E sei disso que não enseja nulidade o fato de o julgador fundamentar em sentido contrário à tese trazida pela defesa. Então, entendo que todos os aspectos foram, sim, abordados, os aspectos cruciais da acusação, notadamente a tese defensiva que foi trazida pela recorrente no que tange a nulidade do lançamento e no que tange a mercadoria sujeita ao regime de imunidade. O julgador singular se manifestou, sim, sobre esses aspectos. Com relação aos demais pontos do recurso, que seria a nulidade do lançamento por uma suposta incerteza na quantificação das unidades, divergência no relatório totalizador, eu anoto que o levantamento fiscal foi realizado com base nas informações que foram prestadas pelo próprio recorrente. Esse erro que foi apontado por ele, suposto erro que foi apontado por ele no recurso e na impugnação, em momento algum ele, durante o procedimento fiscal, trouxe provas relevantes no sentido de afastar a presunção de legitimidade que permeia os autos administrativos. Então, considerando que o recorrente não trouxe nenhum elemento de prova capaz de fragilizar a certeza e liquidez do crédito tributário, considerando ainda que a metodologia é a metodologia tida como legítima no âmbito da fiscalização tributária, eu opino no sentido de que essa nulidade, a nulidade do lançamento em si também, ela seja afastada por entender que não há vícios no levantamento fiscal, vícios de nulidade que foram trazidos no recurso. Outro ponto, presidente, que foi trazido também no apelo, seria a improcedência, né, da exigência fiscal no que tange a mercadorias consideradas imunes, né, que seriam CDs e DVDs. Acredito que já foi tema de outros autos de infração, e no que tange a esse aspecto, se de fato, dentro do levantamento, há mercadorias sujeitas ao regime de imunidade, que seja averiguado esse aspecto em diligência por perícia, presidente. Então, pelo menos por hora, a minha opinião é no sentido de afastar as nulidades que foram suscitadas e baixar o feito em diligência pericial para averiguar as operações com mercadorias sujeitas à imunidade. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a doutora Catarina. Muito obrigada, doutor presidente. Mais um caso, esse diferente, um pouquinho diferente, por tratar de omissão de entrada. A autuação recai especificamente sobre o exercício de 2014, e o contribuinte foi acusado de ter adquirido mercadorias sem documentação fiscal.
Durante a defesa, nós abordamos alguns diversos tópicos, e justamente nesse particular que eu inicio a manifestação, trata-se aí, a gente identificou nos autos, de uma nulidade que, desde já eu manifesto aqui meu respeito à manifestação da Fazenda, mas a recorrente não concorda com o afastamento da nulidade pleiteada, porque esse caso, quando da apresentação da defesa inicial, da defesa impugnatória, algumas questões foram levantadas pelo contribuinte e essas questões não foram efetivamente analisadas pela decisão recorrida. Não se trata, conforme os senhores poderão acompanhar comigo, de uma simples discordância do que o contribuinte está pleiteando, mas, na verdade, pelo contrário, a decisão ela deixou de se manifestar sobre pontos muito importantes. Por exemplo, nós consignamos na defesa daquela questão das perdas que foi relatada nos julgamentos anteriores, elas se aplicam para os casos de omissão de saída. Naturalmente, a fiscalização ela não conseguiu enxergar determinadas saídas, porque naqueles casos o contribuinte baixou as mercadorias do estoque. Essas são as perdas. O caso em apreço, ele não trata de omissão de saída, ele trata de omissão de entrada. E a defesa do contribuinte não foi voltada para a alegação de perdas. No entanto, a decisão recorrida, ela não fala nada sobre o mérito propriamente dito levantado pelo contribuinte, que, no caso, diferentemente das saídas, no caso de entradas, a alegação é de sobras, e aí tem toda uma questão que eu vou manifestar de forma mais detalhada quando nós adentrarmos no mérito propriamente dito. Mas a defesa da recorrente em relação à omissão de entradas, a acusação imposta no presente processo, nada tem a ver com perdas. E, nesse particular, a decisão recorrida ela foi fundamentada para prestigiar a premissa fiscal de omissão de entrada com base numa alegação que não fora aduzida pelo contribuinte. Esse é o primeiro motivo da nulidade que vem sendo pleiteada. O segundo está na questão da quantificação de unidades. Esse é um ponto muito importante apresentado pelo contribuinte. O que acontece? A fiscalização, quando preparou o levantamento totalizador, analisando o registro de entradas e de mercadorias em estoque inicial, considerou de forma distorcida a quantidade de determinados itens. Por exemplo, mercadorias adquiridas em caixas, que é a grande maioria, não foram consideradas quantos itens haviam em cada caixa, mas sim o volume, a quantidade de caixas, propriamente dita, adquiridas. E isso gerou uma distorção muito grande na quantificação do estoque de entrada, da quantificação do levantamento fiscal em relação às entradas que foram consideradas. Esse ponto é de suma importância, porque a defesa trouxe diversos exemplos de modo a exteriorizar isso, e essa questão não existe uma linha sequer na decisão recorrida que aborde esse tema. E aí uma outra questão também que fundamenta essa nulidade de hora pleiteada é a manifestação da decisão recorrida em relação à alegação de imunidade constitucional sobre CDs e DVDs de artistas nacionais. De fato, sobre esse particular, o julgador ele se manifestou, ele afastou o pedido da recorrente, mas ele afastou com base numa fundamentação que não guarda qualquer relação com o caso, porque a única passagem, e eu posso até de uma forma muito, que é um trecho mínimo, ele fala que entendemos que não é cabível a exclusão desses produtos no levantamento fiscal, considerando na fase de replicação da mídia não está abrangida pela imunidade.
E só, apenas isso. Só que ele não menciona por que ele considerou que estaria na fase de replicação da mídia, já que essa fase, na verdade, ela ocorre na fabricação e na industrialização do CD. O contribuinte autuado é um estabelecimento varejista. As mídias já se encontravam em fase de comercialização. Então, não há na decisão recorrida nenhuma fundamentação sobre por que, sob o ponto de vista do ilustríssimo julgador monocrático, se considerou como se os produtos comercializados estivessem na fase de replicação, que evidentemente não é o caso. A recorrente não é um contribuinte industrial, ela não fabrica mídias digitais, CDs e DVDs, ela apenas promove a saída desses produtos. Então, a recorrente se sentiu lesada no sentido de que ela não teve nem elementos para saber exatamente como se defender, porque foi uma alegação que foi feita sem qualquer fundamentação e não guarda qualquer semelhança com as características do próprio contribuinte. Então, em relação ao primeiro tópico de nulidade, nós temos aí algumas falhas, algumas omissões na decisão recorrida, de modo que sustentamos aí a aplicação do artigo 55 da lei do Regulamento do Processo Administrativo para que se reconheça a nulidade da mesma. E uma segunda preliminar de nulidade, senhores, é justamente em relação à incerteza, à imprecisão do lançamento, mais especificamente do relatório totalizador, no que diz respeito à questão da quantificação das mercadorias, isso é, do que foi considerado como entrada. A gente tem, conforme eu já contextualizei há pouco, diversas aquisições de mercadorias em lote, enfim, através de caixas, elas não foram consideradas quantos itens daqueles produtos de fato ingressaram no estoque da recorrente, mas sim quantas caixas foram adquiridas. E isso gerou uma distorção muito grande no levantamento fiscal, sendo certo que essa inconsistência ela acabou por resultar numa falsa premissa de aquisição de mercadoria sem nota fiscal, porque ao invés de considerar 400 entradas, o fisco considerou 3. Isso é um ponto muito, muito, muito importante, que compromete a certeza e a liquidez do crédito tributário exigido, que não foi analisado em primeira instância, mas que, sob o ponto de vista da recorrente, é extremamente relevante, sendo certo que na forma como está o relatório totalizador, ele não pode continuar, assim, é uma falha. A recorrente tratou de trazer alguns exemplos onde isso aconteceu. Eu posso até compartilhar com os senhores um exemplo muito claro de uma mercadoria autuada, ovo Ariel. De acordo com a fiscalização, a recorrente teria adquirido 32 unidades da mercadoria em análise e promoveu a venda de 431. Sendo que, e aí, obviamente, a fiscalização presumiu pela aquisição sem nota fiscal de 399 itens dessa mercadoria. E aí, a recorrente, ela demonstrou que, na verdade, não foram apenas 32 aquisições desse produto, foram 438 itens adquiridos ao longo do exercício autuado. Então, é um ponto que a recorrente entende compromete a certeza e a segurança, na verdade, traz uma insegurança jurídica muito grande, porque você fazer essa análise em todo o levantamento fiscal, um relatório totalizador de milhares de páginas, assim, transferir um ônus para o contribuinte, validar um lançamento que, assim, claramente é nulo por violação ao artigo 142 do CTN. Adentrando ao mérito, senhores, já para finalizar, nós temos a questão da imunidade, que caso vocês, senhorias, entendam que a decisão não foi nula e ultrapassem essa questão, é de suma importância elidir, assim, a fundamentação
que não foi nem muito uma fundamentação, né? For alegado que as mercadorias comercializadas pela Recorrente, no caso CDs e DVDs de artistas nacionais, elas não estariam contempladas pela imunidade instituída pela emenda 73 de 2013, porque, segundo o julgador monocrático, não se sabe porquê, mas segundo o entendimento dele, da Tomássima Vénia, elas estariam na fase de replicação da mídia. Só que essa fase é justamente a industrialização, é a fabricação da mídia. É quando o produto é multiplicado, né? Assim, a obra, ela é efetivamente transformada em diversos CDs. E isso jamais poderia ser feito pela Recorrente, que é um contribuinte varejista, e se enquadra aí na fase de comercialização desses produtos, de modo com que, sob o ponto de vista da Recorrente, eles estão claramente abrangidos pela imunidade constitucional, introduzida pela emenda 73, e não poderiam servir de base para exigência de imposto, que é o que se evidenciou no presente caso. E aí, para finalizar, um outro ponto abordado pela defesa, que não foi também objeto de manifestação por parte da decisão recorrida, se refere à questão das sobras. Como dito, nos casos de omissão de saída, a gente tem a alegação de perdas, já na omissão de entrada, a gente tem a questão das sobras. Eu não vou nem me alongar muito nesse ponto específico, porque o resultado dos últimos julgamentos em relação a essas alegações, elas já, de certa forma, já foram exteriorizadas. Mas, quando a fiscalização identifica uma omissão de entrada e a recorrente alega a ocorrência de sobras, é porque, assim como as perdas, as sobras, elas são eventos que ocorrem no dia a dia da recorrente, que são muito comuns, e nós vemos isso em farmácias, em lojas de departamento. Elas têm diversas origens, mas uma delas, um exemplo, é quando o consumidor final ele leva 2 unidades do mesmo produto, só que são mesmo, por exemplo, um esmalte preto e um esmalte branco da mesma marca. E o atendente passa 2 vezes uma das unidades adquiridas. Isso gera um excesso de saída para aquela mercadoria e uma presunção de aquisição do bem sem documentação fiscal. São diversas eventualidades que ocorrem justamente nessa fase aí de atuação da recorrente, que ensejam, que fundamentam a alegação de sobras, e elas, sob o entender da recorrente, afastam aí a premissa fiscal de aquisição de documentação fiscal de aquisição de mercadoria sem documentação fiscal. Então, nesse particular, eu me reporto ao recurso, onde nós destacamos quais seriam esses eventos e ao fim, para finalizar, eu venho requerer o provimento do presente recurso. E aí, só para rememorar, nós temos uma nulidade da decisão recorrida que vem sendo pleiteada por ausência de fundamentação e motivação. Nós temos uma nulidade do próprio lançamento por conta dessa distorção dos números considerados pelo fiscal, especificamente em relação às entradas. E no mérito propriamente dito, a gente tem a questão da imunidade, de diversas operações autuadas, e a questão das sobras também, que são os eventos, como o exemplo relatado de quando o operador do caixa bipa a mesma mercadoria 2 vezes, mas para, na verdade, computar a saída de 2 produtos distintos. É isso, muito obrigada pela palavra, me coloco à disposição do esclarecimento. Obrigado, doutora Catarina. Com a palavra do doutor Tiago. Doutor Tiago, nós temos aqui
duas nulidades solicitadas. Nulidade do julgamento singular e nulidade propriamente da autuação. Tá certo? Nós queremos, quando for debater, vamos debater logo pelas duas nulidades, porque dependendo do que eu escutar, certo? Nós vamos declarar só uma delas, porque, no meu entender, se eu detectar aqui que a maioria não entende que não é nulo a autuação, certo? Nós teremos que iniciar só, não se declara isso, porque vai voltar para o julgador singular, se for também declarado nulidade do julgamento singular, ou então, se for afastado ambos, aí nós vamos entrar nos outros quesitos. Deu para entender aí, pessoal, que é a minha... Vamos debater os dois assuntos e dar a posição de cada um, ok? E aí a gente vê depois o que faz. Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, falar um pouco sobre a nulidade de julgamento de primeira instância, né, que foi o primeiro pedido da parte. Para tanto, gostaria de rememorar aqui quais foram os pleitos que foram utilizados pela empresa em sede de defesa. O primeiro foi da improcedência da exigência fiscal sobre mercadorias imunes, violação ao artigo 156º. Neste ponto, a empresa está falando dos CDs que ela comercializa. E aí, analisando um pouco a decisão, o que a decisão fala sobre esse argumento do 196, da inconstitucionalidade. Então, de forma bastante sucinta, o que ele fala é que, em um parágrafo, ele coloca, com relação ao produto CD, a alegada imunidade dos produtos CD e DVD contido no artigo 150, entendemos que não é cabível a exclusão deste produto no levantamento fiscal, considerando na fase de replicação da mídia não está abrangida pela imunidade e, finalmente, cabe destacar que continua obrigatória a emissão da nota fiscal na circulação. Então, com relação a esse primeiro pedido... Oi, você está me ouvindo? Aí. Pode continuar, doutor Tiago, está me ouvindo. Poxa. Agora travou. Aí melhorou, já voltou. Conselheira Ivete caiu também, viu, presidente? Vamos aguardar um pedacinho para ver se a Ivete volta. A doutora Catarina está falando de onde? Está no Rio. Está no Rio. Antigamente eu ia sempre para ir para as pautas de julgamento. Pois agora, com a introdução das pautas por videoconferência, acho que eu não vou mais poder ter já que a gente volta, se Deus quiser, a gente volta presencial, pelo menos algumas. Excelente. Doutor Tiago, a doutora Ivete já voltou, não? Deixa eu ligar aqui para ela, para ver se... Ela vai entrar pelo telefone, presidente, está entrando. Pronto, doutor Tiago, pode continuar seu raciocínio. Tá, então, desculpa, eu também caí, doutor Ivete. Acho que eu caí primeiro aqui. Bom, então, o que eu estava comentando... O Tiago estava comentando, doutor Ivete, sobre a nulidade do julgamento singular, em especial, ele estava falando sobre a parte da imunidade. Da imunidade. Então, a empresa alegou, trouxe a imunidade de CDs e DVDs, e o julgador de primeira instância, em um parágrafo, ele tão somente diz que não é cabível a exclusão desses produtos do levantamento, considerando na fase de aplicação da mídia não está abrangida pela imunidade. E, finalmente, cabe destacar que continua obrigatória a emissão da nota fiscal. Ou seja, me parece, pelo menos a priori, que o julgador, apesar dele ter se manifestado, eu entendo que ele deveria ter fundamentado sua decisão do porquê não aplicar a imunidade, e não somente falar de fase de replicação, sem justificar em qual momento a empresa está enquadrada nesta fase de replicação. Então, a meu ver... E o que é isso, essa fase de replicação, Tiago? É porque a imunidade do conselheiro Ivete, que cabe até uma explicação, a imunidade prevista para as obras fonográficas, prevista na Constituição a partir de 2013,
ela diz que essa imunidade abrange todas as etapas, com exceção da replicação industrial. Qual foi o objetivo deles resguardar essa parte? Para resguardar as indústrias que ficam em Manaus. Porque se a imunidade fosse prevista para toda a cadeia, poderia quebrar um pouco o incentivo de Manaus. Então, para proteger a indústria de Manaus que faz essa replicação dos CDs, ele resguardou só essa etapa. Então, me parece que o julgador, nesse primeiro momento, ele não necessariamente teria que aplicar a imunidade, ele tem direito ao entendimento dele, mas, ao meu ver, eu entendo que ele deveria ter fundamentado melhor por que não está aplicando a imunidade, porque ele está enquadrando a empresa como um replicador, e não somente citar o dispositivo em um parágrafo de forma bem sucinta. O segundo argumento que consta na defesa é sobre os ajustes realizados, aí ele fala toda aquela questão contábil, né, da emissão das notas, e fala das sobras. Nesse ponto, o julgador também ele não abordou a questão das sobras, o que ele abordou tão somente foi caso de perdas, ele fala de uma forma geral que em qualquer evento extraordinário a empresa deve emitir nota fiscal. Então, acho que nesse ponto ele poderia talvez ter abordado a questão das sobras, mas eu acho que ele abordou de forma um pouco mais geral. Terceiro ponto da inconsistências quanto à quantificação de unidades adquiridas pela impugnante. Ou seja, nós podemos discutir aqui se a impugnante teve a oportunidade ou não de apresentar a unificação, aquilo que a gente sempre discute, de caixa passar para a unidade, se isso em algum momento foi oportunizado ou não para o contribuinte, mas o julgador, consta esse argumento em defesa, e o julgador permaneceu silente quanto a isso. Ele não abordou nenhuma linha falando da questão das unidades, da conversão das unidades. E, por fim, a questão das mercadorias em trânsito. Também podemos discutir o mérito ou não dessa discussão, mas não identifiquei no julgamento de primeira instância nenhuma linha tratando sobre esse dispositivo. Ou seja, falando da nulidade da decisão de primeira instância, me parece que dos 4 argumentos principais sustentados pela defesa, tratando da imunidade, eu acho que houve uma deficiência de fundamentação, especialmente porque nós estamos falando de uma imunidade, então acho que caberia ao julgador ter fundamentado um pouco melhor por que não é aplicado ao caso, e não somente citar que não é aplicável. Segundo, a questão das sobras, eu acho que podemos considerar que, mesmo que de forma sucinta, ele abordou o tema, mas os 2 temas seguintes, mercadorias em trânsito, inconsistência com a codificação, ele não abordou em nenhum momento. Então, nesse ponto, eu acho que houve um prejuízo à defesa por não ter tido, por esses argumentos não terem sido abordados pelo julgador de primeira instância. Como o presidente sugeriu, a gente já enfrentar também a nulidade do próprio auto de infração, para mim ela se confunde um pouco com o mérito, presidente. Porque a partir do momento que a nulidade ela justifica-se pela divergência da quantificação, inclusive na defesa foi como mérito e agora no recurso foi como nulidade, então eu entendo que ela pode ser afastada, porque pode ser, falando de codificação de unidades, de conversão dessas unidades, eu entendo que ela pode ser saneada, a depender do volume, né, em sede de perícia. Então, quanto à nulidade da fração, eu tendo a afastar, mas quanto à nulidade julgada em primeira instância, eu acho que para mim está bastante claro que houve sim uma deficiência de fundamentação na decisão de primeira instância. Somente, presidente. Doutor Tiago, alguém quer debater? Doutora Dalcília. O doutor Roberto. Ele vai encaminhar para a perícia, é isso? Não, ele tá propondo a nulidade do julgamento singular por não ter enfrentado todos os elementos trazidos na defesa pelo contribuinte. Foi isso que o doutor Tiago colocou e entendeu também que não caberia a nulidade da autuação. De qual é o ano, Tiago, esse auto aí? 2014. 2014. Ok. Doutora Dalcília. Eu gostaria de indagar, o conselheiro relator teve a oportunidade de olhar se os CDs foram objeto dessa autuação, porque eu estava consultando aqui o CD que eu puxei pelo sistema e não vi CD musical, enquanto muito eu vi um único conjunto DVD-CD, que aí eu estou tentando ver se é dessa, porque é até nacional. Esse é um ponto
queria tirar dúvida se o conselheiro relator teve a oportunidade de consultar o totalizador para verificar Não, conselheiro Darcília, apenas o disponibilizado na parte do processo, que eu bati ao mesmo valor que está constando com o valor do auto, mas Doutora não o Catarina, totalizador inteiro. a senhora tem esse totalizador aí para os conselheiros? Agora eu estava me certificando porque tem dois, aqui é só 2014, aqui no CD que eu puxei no sistema tem 2014 e 2015, o exercício é só 2014, né, conselheiro Tiago? Isso, O seu? exatamente. E também a questão também do julgamento, eu vi que a questão que ele usou esse termo replicante aí, em função do texto constitucional que usa esse termo, né? Mas eu vi pelos argumentos dele que ele fez até um tópico, ele é outro julgador, não é o mesmo do primeiro processo, e ele fez um tópico só da análise dos pontos suscitados pela defesa, e pelo que eu percebi aqui, justamente ele abordou a questão dos procedimentos, né, que tudo aquilo ali, ele colocou tudo dos procedimentos que caberia à empresa fazer, da escrituração dessas empresas, desses perdas, dessas coisas, do estoque que ela alega ter. Então, ele cita o decreto aqui, 115/2010, convênio, então ele nessa parte de CD, específico, realmente é um parágrafo, mas é um parágrafo que ele finaliza dizendo, mesmo assim, ainda seria obrigatória a emissão de nota fiscal de circulação desses produtos, ainda que abrangidos pela imunidade. E aqui a acusação é a ausência de nota, né? No caso aqui, é uma omissão de entrada. Então, na verdade, ele aqui está falando da emissão, quando deveria ser da entrada. A entrada com a nota. Mas ele fala de um modo, eu acho que ele fala bem, abrange muito, aqui me preocupa um pouco assim, que ainda que não esteja abrangido por tudo aquilo que foi colocado aqui, mas ele, no entendimento dele, abordou todos os pontos e abriu um tópico para isso, em que ele coloca tudo no mesmo pacote que furtos, perdas, quebras, não previsão na legislação da obrigatoriedade de baixa desses itens perdidos. Então, ele vai falando que a perda de estoque, seja por vício, vencido, deterioração, e ele vai falando que deve haver a escrituração. A linha que eu percebi de raciocínio dele é que não independe da tributação ou independe das perdas, dos argumentos, a emissão seria necessária. Agora eu vou disponibilizar aqui os senhores, aqui eu não sei se eu vou conseguir que está lá na FPN, se eu consigo compartilhar a tela da FPN. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo. Doutora Catarina, só um pouquinho, doutora Dalcília, enquanto você tenta aí. Diga, doutora Catarina. Senhor presidente, eu tenho aqui o levantamento, eu acho que o senhor ia me perguntar isso. Eu tenho um levantamento aqui com a indicação de diversas operações com CD de artistas nacionais. Eu posso compartilhar, se for o caso, o levantamento desse caso. E é isso. Um outro ponto, só um último ponto, é que, só para ressaltar essa questão de que as perdas que foram aduzidas por ele, nada tem a ver com o caso de omissão de entrada. Elas são usadas para justificar a omissão de saída. Elas não geram a falsa premissa de aquisição, elas resultam na presunção de venda sem nota fiscal. E, embora ele tenha tratado de uma forma genérica, ele delimitou muito bem que seriam perdas por quebra, perecimento, furto, extravio, e não é o caso que foi suscitado pelo contribuinte. Ok, doutora Catarina. Eu vou passar também para o doutor Rafael, já que a senhora fez também a defesa novamente. E aí eu abro, às vezes, para trazer matéria de fato, assim, uma coisa que está em dúvida. Defesa, eu gostaria de a gente, no momento oportuno, porque senão fica, quando a conselheira fala e traz, fica como se fosse um debate entre o advogado e a conselheira. Aí a gente fica... Doutor Rafael, o senhor deseja se manifestar? Sim, presidente. Esse ponto eu nem pude abordar com mais precisão
o pedido de nulidade da decisão de primeira instância, mas, desde já, opino que isso não seja o motivo para a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, porque a alegação de sobra, geralmente, cabe em indústria, e não é o caso da recorrente, que é uma varejista, um comerciante, né? E outro ponto, eu acredito que até o julgador de primeira instância tenha ficado confuso com essa tese defensiva. Outra questão, que eu também entendo que não seria caso de nulidade esse argumento, é que o julgador de primeira instância, a partir do momento que declara que a fiscalização se pautou na própria escrituração, nas próprias informações que foram prestadas pelo recorrente, ora contribuinte, supriu o dever de fundamentação com relação a esse aspecto, porque ele defende que as sobras decorreram justamente dos erros que foram promovidos por ele quando da alimentação dessas codificações. Então, entendo que, nesse ponto, não há que se declarar a nulidade da decisão singular. Bom, vamos agora deixar os conselheiros. Obrigado, doutora Dalcília. Vocês querem que ver relatório? Aqui o relatório que a doutora Dalcília está trazendo. Estão vendo? Sim. Sente um pouquinho também. Deixa eu ver aqui. Conseguem ver? Estão vendo? Sim, conselheiro. Sim, conselheiro. Vou colocar aqui CD. Ele coloca em DVD aqui, quando eu faço a pesquisa para o CD. E aí ele coloca esses DVDs aqui. E a omissão de entrada. Que ele tratou, porque esses computadores separados. Então, aqui é CD de filme, né? Filme, DVD de filme. Me parece que a maioria é DVD de filme, né? A Bela Adormecida, Cinderela, Duro de Matar. Deixa eu ver se tem outras planilhas. O DVD mesmo de música eu não estou vendo aqui. Aqui já passa para outra coisa. Box DVD, 24 horas. Me parece mais que a loja Americanas, como é notório, Conselheiro Dalcília, na defesa, ela cita uma parte do próprio totalizador. O código é o 401-8968. Talvez fique mais fácil, não? Diga aí de novo, conselheiro. 401... 8968. CD. Aqui é os de música. CD Roberto Carlos. E aqui seria o quadro de omissão, né? A omissão desses CDs. Bom, efetivamente... Ele tratou como substituição, né? Pelo que eu estou vendo aqui, já que ele separou em totalizador normal e substituição, ele tratou esses CDs como substituição. Aqui o final do totalizador mostra o total aí, 4 milhões e pouco, né? Essa autuação, conselheiro? 597. 527, né? Isso. 78. Pronto, esse totalizador, para confirmar. É isso. Bom, senhores, já está efetivamente comprovado que tem. Então, era essa a dúvida do conselheiro doutor Tiago, se tinha ou não tinha. Então, realmente tem, né? Senhor presidente, Thiago... só para falar um pouquinho mais sobre a questão da nulidade, ressaltar aqui um ponto, é que, por mais que a empresa tenha trazido aspectos um pouco mais genéricos, mas teve 2 argumentos que ela trouxe de forma bem, ao meu ver, de forma bem específica e fundamentada. Uma, a questão da imunidade,
que aí nós podemos discutir se a adesão de primeira instância fundamentou ou não o afastamento dessa imunidade. E o segundo ponto é quando ela fala exatamente dessa questão das unidades de medida. Então, acho que a partir do momento que ela traz um exemplo, acho que é um ovo de Páscoa, né? Que houve uma divergência entre a unidade de medida utilizada no relatório totalizador e qual deveria ser, e traz diversas telas comprovando esse exemplo através de documentos contábeis, eu acho que, nesse sentido, o julgador de primeira instância, por mais que ele tenha abordado o levantamento fiscal, ele deveria, até para privilegiar a defesa, que trouxe um exemplo prático, abordar esse exemplo, assim, não exatamente esse exemplo, mas abordar esse caso. Na hora, a partir do momento que ele ignora por completo tudo que a defesa trouxe, com relação a um exemplo prático, assim, a meu ver, realmente fica deficiente essa decisão do julgador de primeira instância. Bom. Ninguém? Doutor Olivete. Assim, das questões que o conselheiro Tiago resumiu, né, que para anular o julgamento de primeira instância, eu sempre relaciono assim, a falta de fundamentação e se aquela questão pode repercutir na decisão, né? Das questões aí que eu vi com relação à imunidade, eu já não pontuo muito como importante, porque independente dessa questão, a emissão do documento, ela é obrigatória, né, e não iria descaracterizar a infração. Agora, em relação a esse ponto da... Mas é que ele está cobrando de CMS, tá, conselheiro Ivete? Desculpa interromper. Né, omissão de... Omissão de Omissão entrada. de entrada. É porque cobrando CMS? Tem Tá. Então, eu pensei que era uma omissão de entrada sem imposto. Desculpe, viu? Eu pensei nessa linha. ST, doutor Ivete, que é omissão de entrada ST. Cobrando na entrada. Então, tem total repercussão. Então, é fácil que digo. Eu estava na linha de que era uma omissão de entrada de tributação normal, viu, pessoal? Desculpe. Então, assim, se realmente tem produtos, né, que não se sujeitariam à tributação, né, aí é um ponto realmente bem importante. E a outra é a questão das unidades de medida, né? As unidades de medida, como a parte aqui trouxe, ela tem repercussões, se provado realmente essa inconsistência, apesar de que o fiscal trabalha com as unidades que são informadas pela empresa, é verdade que ele tem a obrigação de fazer essa uniformização tanto na entrada como na saída, com relação à conversão, né, às unidades de medida, mas a questão de se ele conseguir comprovar, né, que realmente essa falta de conversão trouxe um resultado distorcido, né? Então, assim, independente disso, reflete também na autuação. E pelo que o conselheiro relator falou, ele não disse nenhuma linha, né, com relação às unidades de medida, pelo menos foi o que eu entendi, conselheiro, me corrija se eu estiver enganado. E também não disse nenhuma linha com relação à imunidade, né? A imunidade, ele traz um parágrafo que ele entende que não se aplica, a imunidade não se aplica à fase de replicação, e ponto. Sim, mas deu essa opinião, né? Mas a unidade de medida, ele não falou nada, e qual foi o outro ponto que ele não falou nada, que você está dizendo? Você disse dois pontos, conselheiro, me ajude. Ele não falou sobre a questão, não falou especificamente sobre a questão das sobras, né, que é o que é apontado pela defesa, mas ele fala de perdas, de uma forma geral. Mas as perdas não tem, né? E também não falou das mercadorias em trânsito, em ocorrência de omissão de entradas. Trânsito, que é as mercadorias em trânsito, que ele quer, que é a parte que é periferia? Porque ela aponta que... Oi? Que ela aponta, doutor Tiago, em relação a ela conta que algumas, digamos assim, faltou na entrada, porque na época que foi feito o registro inicial, as mercadorias estavam em trânsito, por isso que não teria dado tempo de ser contado na entrada. É como se ele vendesse para entregar depois, doutor. Está no caminho, entendi. Tá certo? Está no caminho, aí aquela venda que faz, olha, está chegando a geladeira. Compra a geladeira, estou vendendo a geladeira,
tá certo? Mas está vindo no caminhão, não tem no estoque, eu vou mandar deixar na empresa, então, em tese seria aquela venda, a entrega futura, né? Na verdade, ele teria que emitir a nota fiscal de venda e às vezes não fazem isso. Mas ele fala dessa questão de uma forma, sem trazer nenhum caso, nem a nota, nem o registro, ele fala de uma forma assim... Ele fala de uma forma superficial. Né? O que eu destaco aí mesmo é a questão da imunidade, né? Que, a meu ver, o julgador deu a opinião, mesmo que a gente não concorde, aí eu não levo como ponto relevante, mas, assim, o que eu vejo como relevante é essas conversões de relevante no sentido de falta de fundamento, de um ponto que interfere na decisão, que interfere no resultado, não é nem na decisão, no resultado, né, do levantamento fiscal, né? É esse ponto aí que me chama mais atenção. Bom, senhores, se não quiserem mais debater, eu vou colocar em julgamento a decisão de nulidade do julgamento singular. E aí os senhores decidem, tá certo? Não vou colocar a nulidade do processo, porque não vi muita gente arguindo isso. A maioria entende, pelo que eu discutei aqui, que não há nulidade do auto. Mas eu não vou proclamar isso, porque pode ser que o julgador entenda dessa maneira. E aí, a gente fazendo isso, interfere no julgamento anterior, se houver. Doutor Tiago, como se manifesta em relação à nulidade do julgamento singular? Presidente, eu voto por acolher o argumento de nulidade da decisão, tendo em vista que a mesma não teria analisado de forma fundamentada todos os argumentos da defesa, especialmente quanto aos ajustes no levantamento, divergência de medidas e falha na fundamentação da questão da imunidade. Ok. Doutora Franci Leite, como vota? Com o conselheiro. Com o relator. Doutor Roberto? Com o relator, presidente. Doutora Ivete? Com o relator, não é? Doutor Michel? Com o relator. Doutora Dalcílio? Eu não entendi, o voto do relator foi para voltar, tornar nulo ou não? Tornar nulo a decisão singular. Não ter enfrentado todos os fundamentos. Eu abro divergência. Entendo que ela abordou os argumentos que seriam essenciais da forma, ainda que simples, não é sentença não fundamentada. Eu voto discordante. Então, a decisão, senhor, da Câmara conhece do recurso ordinário, dá provimento no sentido de... Faltou Robério, não, presidente? Sim, faltou, desculpe. Robério, como vota? Votei com o relator, presidente. Votou, todo mundo votou. Eu estou ficando doido, porque... Então, eu que não vi, presidente. Michel, Dalcília, todo mundo votou. O último era a Dalcília. Tá bom. A Dalcília foi, por maioria de votos, a quarta Câmara. Conhece do recurso ordinário, dar-lhe provimento no sentido de acatar a nulidade do julgamento singular, por entenderem que não foram enfrentados todos os elementos objetos da defesa, em especial a parte de ajuste no levantamento. Ajuste no levantamento. Conversão de medidas, né? Ou seja, conversão de medidas. A decisão em desacordo com o parecer e também em desacordo com a manifestação oral proferida em sessão. Votou pelo não acatamento da nulidade a conselheira Dalcília. Nós temos um último processo, senhores, hoje. São 5 horas, mas eu acho que o tema já está bem maduro. Nós já estamos... Acho que o último processo é o processo 12357-2013, auto-infração 2013-07916. Recorrente, cela de julgamento e Lois Americana, recorrido ambos. Esse auto foi julgado parcial procedente e a assessoria se manifesta pela parcial procedência. Com a palavra do conselheiro Robério. Senhor presidente, senhores conselheiros, verso presente de infração de folhas 2,
sobre a falta de emissão de documento fiscal em operação acobertada por nota fiscal modelo 1 ou 1A ou série D, e cupom fiscal conforme relatório totalizador das entradas e saídas de mercadoria. A empresa autuada promoveu saída de mercadorias passíveis de apuração normal, sem a devida documentação fiscal, no exercício de 2008, período 1 de 1 de 2008 a 31 de 12 de 2008, no valor de R$ 744.657,69. Em informações complementares, o auditor da Cefaz informa que o auto de infração refere-se à omissão de saída de produtos sujeitos à tributação normal relativas a 2008 e que a referida infração foi detectada no exame de fluxo fixo quantitativo dos estoques no período que compôs o universo do exame e que o estabelecimento auditado atua em loja de departamentos ou magazines. O estabelecimento auditado é uma filial. Na análise de movimentação de estoques no período auditado, constatou algumas irregularidades na movimentação dos mesmos e o levantamento identificou que o contribuinte auditado vendeu, no decorrer de 2008, diversos itens sem a respectiva documentação fiscal que acobertasse a transação. Senhores conselheiros, esse meu auto de infração é 2008. Os anteriores que nós vimos observando eram, acho que 2014. Essas infrações puderam ser apuradas devido à característica do software utilizado na auditoria, que possibilita a montagem do saldo anual de cada item e estoque e que utilizou os arquivos magnéticos fornecidos pelo contribuinte com a movimentação de mercadorias. Sugeriu como infringidos os artigos 127, 169, 177 do Decreto 24.569/97 e a penalidade sugerida é a contida do artigo 123b da Lei 12.670 de 96, alterado pela Lei 13.418 de 2003. Em sede de defesa de primeiro grau de julgamento, o autuado afirmou que a diferença apontada pela fiscalização decorreu de perdas de mercadoria, erros de códigos semelhantes, inclusão de mercadorias destinadas a uso comum e solicitou perícia, que foi realizada. A perícia, após a exclusão dos produtos referentes a materiais de uso ou consumo, bem como das mercadorias imunes e sujeitas ao regime de substituição tributária, refez o quadro totalizador e apurou nova base de cálculo referente à omissão de saídas no valor de R$ 735.125,80. Inconformado com o resultado do laudo pericial, ingressou novamente com o mesmo questionamento sobre o auto. O perito esclareceu que o contribuinte, apesar de ter sido intimado, não apresentou a documentação fiscal correspondente a possíveis equívocos realizados no levantamento fiscal, muito menos documento fiscal de baixa de mercadorias indicadas como perdidas, o que impossibilitou a realização de qualquer correção ou modificação do levantamento fiscal, pelo que foi indeferido o pedido de perícia pelo julgador de primeiro grau, pedido de segunda perícia. E o julgador de primeiro grau, no mérito, julgou parcialmente procedente a ação fiscal, intimando o autuado a recolher aos cofres
aos cofres do Estado a importância de R$ 345.509,12. Foi interposto reexame necessário, né, com base no artigo 104, parágrafo 3, da Lei 15.614. Isso porque houve a redução na autuação. A assessoria processual tributária emitiu parecer número 2561/2020, que repousa lá as folhas 474 e 476 dos autos, e opina pelo reconhecimento do recurso ordinário, negando-lhe provimento, assim de que seja confirmada a decisão proferida em instância singular, que foi pela parcial procedência da ação fiscal. Resignada com a decisão de primeiro grau, a empresa autuada interpôs recurso ordinário em que pleiteia a nulidade da decisão singular, tendo em vista inexistir enfrentamento do argumento concernente à imprecisão do levantamento fiscal, notadamente pela ausência de indicação da descrição de grande parte das mercadorias autuadas. E, no mérito, afirma que no relatório totalizador não há descrição dos itens em que houve a existência de ICMS normal, no que tange a mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária de mercadorias destinada ao uso e consumo, e ainda tem como incabível a exigência de emissão de nota fiscal sobre operações para as quais a legislação não prevê dita obrigatoriedade. É o que tenho a relatar, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. Mais uma acusação de omissão de saídas. A empresa foi acusada de deixar de emitir documento fiscal no ano de 2008, por meio da metodologia de levantamento de estoque, presidente. E em seu recurso, não obstante a decisão singular, o julgador singular já ter franqueado a oportunidade da empresa de realização de uma prova pericial, não obstante isso, a empresa inconformada ajuizou recurso, alegando uma suposta nulidade da decisão recorrida. Os argumentos que foram trazidos pelo recorrente para fundamentar essa nulidade, segundo ele, em razão da deficiência de fundamentação do julgador singular, seria, segundo ele, traz como nulidade a imprecisão do relatório totalizador, que, segundo ele, não há uma descrição das mercadorias que foram objeto de autuação. Contudo, essa nulidade ela é afastada, inclusive por meio do parecer, porque no levantamento fiscal, todos os códigos que foram mencionados no levantamento, eles seguem com a respectiva descrição dos produtos. Então, de fato, a alegação de nulidade, especialmente por direito de defesa, trazida pela recorrente, não merece prosperar. Outra questão que foi trazida pela recorrente no seu apelo seriam mercadorias que foram sujeitas ao regime de substituição tributária, que foram indevidamente enquadradas na sistemática do regime normal. É importante salientar, presidente, conselheiros, que no que tange esse aspecto, o julgador singular se filiou ao laudo pericial. Então, não posso entender como não fundamentado uma decisão em que o julgador se ampara no laudo pericial e no sentido de que todas as operações sujeitas à substituição tributária foram excluídas do levantamento, conforme solicitado pela empresa, o órgão contribuinte, no seu pedido, na sua defesa, impugnação,
e participou efetivamente da fase de perícia. Então, o que eu enxergo é que também, com relação a esse argumento que foi trazido no recurso, que foi um argumento de caráter genérico, porque a empresa também não aponta qual seria aquele produto, aquela operação que supostamente foi realizada um enquadramento equivocado. Outra questão que foi trazida também é que a empresa sustenta que determinadas mercadorias de uso e consumo não foram destinadas ao uso e consumo, não foram excluídas na sua totalidade. Com relação a esse aspecto, o julgador também se filiou ao laudo pericial. E, ao meu sentir, com acerto, porque, segundo a empresa, o argumento que foi trazido é que essas mercadorias destinadas a uso e consumo já dá para aferir essa destinação pela mera descrição. A mera descrição já é indicativo de que se destinaria ao uso e consumo, mas, ao meu sentir, isso não prospera, presidente e conselheiros, porque isso depende da classificação que o contribuinte atribui a essas mercadorias, essas operações, ao CFOP. E a partir do momento que o contribuinte, ele mesmo promove o enquadramento como não sendo de uso e consumo, ele deve trazer a prova pertinente no sentido de que promoveu um enquadramento equivocado e, em momento algum, isso foi trazido aos autos. Então, eu também entendo que, nesse ponto, não há de se falar em nulidade do julgamento de primeira instância quando ele se filia ao lado pericial nesse aspecto, né? No mais, com relação ao mérito da irresignação, o mérito seria no sentido também, uma tese que foi trazida em outros autos de infração, que seria a inexigência do dever instrumental da empresa de emitir documentos fiscais para regularizar as perdas do seu estoque, né? Ou seja, as perdas operacionais, extravio, sinistro, perda, roubo, das eventuais mercadorias que compõem o seu estoque. Nesse aspecto, eu vou também reproduzir, me filiar o que eu já me manifestei nas assentadas anteriores, que é no sentido de que, sim, essa exigência, esse dever instrumental, inclusive nessas hipóteses, é também exigível a emissão do documento fiscal para essas operações. Decorre até mesmo do princípio de contabilidade que, na escrituração, tanto contábil quanto fiscal, a empresa reflita a própria realidade de suas operações mercantis. E se houve perda, roubo ou extravio, isso deve ser consignado, sim, em documentos fiscais e livros fiscais, presidente. Então, conselheiros, é por essas razões que eu me acosto ao parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária para confirmar a decisão singular no sentido da parcial procedência. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Catarina. Mais um caso de opção de saída. O último processo se assemelha muito, eu vou poder aproveitar alguns pontos dos últimos casos. Esse em especial, assim como os demais, nós íamos pleiteando a nulidade da decisão recorrida por não apreciar a alegação do contribuinte no tocante aos casos onde o relatório de totalizador ele foi apresentado sem a descrição das mercadorias. Nós temos em PDF o relatório das entradas, das saídas, do estoque inicial, do estoque final. Contudo, o totalizador, que exterioriza quantas omissões foram apontadas pelo fisco, foram identificadas, estão sendo autuadas, ele, em sua grande parte, está com a exibição, é uma planilha em Excel, diferente dos relatórios de entrada e saída que são em PDF. O totalizador em especial é em Excel,
E grande parte das operações autuadas, de mercadorias autuadas, elas estão sem a respectiva descrição. Ou seja, a recorrente ela não tem condição de validar aqueles números que estão sendo apontados, porque ela sequer sabe de qual mercadoria vem sendo tratada pelo levantamento fiscal. E, embora esse ponto tenha sido aduzido pela defesa, que consignou até um print, né, do levantamento totalizador, onde se pode perceber que, de fato, as mercadorias estão com a descrição em branco, a jogadora de primeira instância não apreciou isso e, sob o ponto de vista da recorrente, é de suma importância que essa análise seja feita, porque nessa situação são cerca de R$ 32.000 da autuação fiscal. Então, é um valor significante que não foi objeto de análise pela decisão recorrida. E esse, basicamente, é o fundamento do pedido de nulidade da decisão de primeira instância. Avançando, e, de certa forma, interligado com o argumento passado, é justamente dessa imprecisão que vem comprometendo o relatório totalizador em relação à descrição das mercadorias autuadas. Ou seja, a recorrente teve aí um prejuízo muito grande, assim, para conseguir fazer a percepção sobre o que estava sendo autuado. Na verdade, isso sequer é possível, já que a descrição da mercadoria está zerada. A gente tem aí, na verdade, um underline, um tracinho no campo de descrição. E aí, embora nós tenhamos a movimentação de estoque, a gente não consegue, a defesa não consegue identificar sobre quais mercadorias a autuação fiscal, a acusação fiscal está efetivamente recaindo. Então, esse é um ponto que compromete bastante o lançamento, sobretudo para conferir, sobretudo conferindo à recorrente um prejuízo, de certa forma, um prejuízo, e ao lançamento, uma insegurança jurídica muito grande, na medida em que não se sabe o que está sendo autuado. Um outro ponto é em relação às mercadorias sujeitas a ST. No caso em apreço, foi feito, salvo engano, foram realizadas 2 perícias e as mercadorias enquadradas em regime do ST foram autuadas, ou seja, não se tem dúvidas, na verdade, não foi questionado se de fato estariam sujeitas ao regime de substituição tributária, lembrando que a gente está analisando um auto de infração de omissão de saída de mercadorias sujeitas ao regime normal. O que aconteceu foi o seguinte, após a retificação do lançamento, após a realização da perícia, esses produtos inicialmente apontados foram autuados e quando a recorrente ela analisou, ela foi intimada a se manifestar na diligência fiscal, ela viu que tinham outros produtos submetidos ao referido regime que não foram excluídos. Alguns, de fato, não tinham sido demonstrados por ela, mas também entende que não compete à parte, à defesa propriamente dita, apontar o que está errado na autuação fiscal. A diligência era justamente para verificação de quais mercadorias estariam sujeitas ao regime de ST. Desculpa. E o fiscal deveria promover a exclusão. Então, se tratando de um levantamento gigantesco, é natural que a recorrente, no primeiro momento, não consiga fazer o apontamento de todas, mas depois, quando de uma nova análise mais detida, aponte outras que não haviam sido indicadas no primeiro momento, e sob o ponto de vista da defesa, em homenagem ao princípio da verdade material, essas novas mercadorias apontadas em sede de recurso, elas devem ser excluídas, tal como foram aquelas que deram lastro à retificação do auto de infração. E o mesmo se aplica para as mercadorias de uso e consumo. Houve já uma exclusão em sede de perícia,
contribuinte apresentou uma lista de mercadorias, e isso foi feito, a exclusão foi feita, e quando da revisão do que havia sido excluído, do que era composto o saldo remanescente, a recorrente identificou que haviam outras mercadorias na mesma situação e fez o apontamento. Então, o que se busca demonstrar é justamente isso. Parte da mercadoria, parte da autuação fiscal, ela é composta por operações que não se sabe quais são as mercadorias que vêm sendo autuadas, porque a descrição do levantamento não está completa, na verdade está 100% incompleta. A gente não sabe o nome das mercadorias, então não dá para fazer avaliação sobre qual regime elas se submetem, não tem como a recorrente validar se para aquelas mercadorias, se para aquela mercadoria específica a movimentação apurada pelo fisco está correta. Então, isso é um ponto que não foi analisado, mas que traz um grande prejuízo. E, além disso, existem mercadorias sujeitas ao regime normal, existem mercadorias sujeitas ao regime da supressão tributária, que algumas já foram excluídas, outras foram apontadas posteriormente pela defesa, em sede de recurso. E existe também a questão do material de uso e consumo. Por fim, senhores, eu reitero as minhas razões as razões manifestadas nos últimos julgamentos em relação às perdas que, no entender da recorrente, afastam a premissa fiscal de acusação de omissão de saída. Por fim, peço provimento ao presente recurso e de modo com que a cobrança seja julgada como subsistente. Em relação ao mérito, preliminarmente, se reconhece a nulidade da decisão recorrida, determinando-se uma efetiva análise sobre o primeiro argumento apresentado pela defesa, e no mérito do provimento do recurso, para que se reconheça a inexistência de omissão de saída, ainda que seja necessária a conversão em diligência para a verificação das mercadorias na ST e de uso e consumo. Obrigada. Não, doutora Catarina. Com a palavra, o conselheiro relator, doutor Robério. Me parece que tem também, neste processo, um pedido de nulidade de julgamento singular, nós temos que tratar, certo? E, se querendo começar, começa, se não quiser, passa a palavra para outro e a gente vai debatendo. Doutor Robério. Certo, presidente. Eu quero só fazer aqui uma distinção, senhor presidente, senhores conselheiros, com relação aos de mais altos. Esse auto foi de 2008. Esse aqui houve perícia, né? E o argumento da nulidade tendo em vista inexistir o enfrentamento de argumento concernente à imprecisão do levantamento fiscal, notadamente pela ausência da indicação da descrição de grande parte das mercadorias autuadas. Diz que houve perdas de mercadoria, erro de código de mercadorias semelhantes, inclusão de mercadorias destinadas aos usos e costumes, ao uso. Senhor presidente, a perícia, destaquei aqui um texto da perícia, que diz que o contribuinte apresentou apenas documentação atinente ao levantamento de material de uso e consumo. Não foi apresentada nenhuma documentação para os demais itens solicitados, né? Então, aqui, de início, antes de iniciar os debates, né, e já iniciando, eu estou tendente aqui a acompanhar a posição do procurador do Estado, né, a manifestação verbal do procurador do Estado. Mas gostaria de ouvir os demais colegas sobre o tema. Obrigado, doutor Roberto. A palavra está facultada aos demais.
Doutor Tiago. Senhor presidente, gostaria de questionar aqui ao relator, a parte que quiser indicar, porque eu não achei na defesa esse argumento de falta da descrição. Então, eu queria saber se consta em algum momento da defesa para a gente poder identificar se efetivamente o julgador deixou de analisar, porque quando eu li aqui rapidamente eu não identifiquei. Meu som falhou aqui quando você estava me perguntando. Era a mim que você estava perguntando? Isso, conselheiro Roberto, o senhor identificou aí na defesa esse argumento de nulidade do auto, desses lançamentos em que não constavam a descrição do item, porque eu não localizei na defesa. Está sem áudio. Tem pedido específico dele para isso. Né? No trecho do meu voto, deixa eu só ver aqui, abri-lo aqui. Porque existe um pedido de nulidade, tendo em vista inexistir o enfrentamento do argumento concernente à imprecisão do levantamento fiscal, notadamente pela ausência da indicação de grande parte da mercadoria autuada, das mercadorias autuadas. Observa-se perdas de mercadorias, erros de códigos de mercadorias semelhantes, inclusão de mercadorias destinadas a uso e consumo. Todos esses itens, conselheiro, a meu ver, foram considerados no julgamento de piso. E tanto assim que foram considerados que o auto foi enviado à perícia. A perícia foi que não alterou significativamente o resultado da autuação. Mas houve, inclusive, a perícia, houve uma redução de valor, razão do recurso de ofício, né? Doutor Tiago, pelo que eu li, não encontrei também não esse pedido aí. Não. Senhor presidente, assim, eu vi que na defesa ele alega que esse levantamento feito por codificação eletrônica do crédito diz que não é razoável, né, que são muitas linhas, que ele não pode abordar linha a linha, mas não me parece que houve alguma fundamentação sobre esse pedido, de que efetivamente a ausência de descrição traria um prejuízo para a defesa, até porque se consta o código do item, me pergunto que tipo de prejuízo seria esse, a ausência de descrição. E conforme pontuado aí pelo conselheiro relator, indo para a perícia, tendo dado todas as oportunidades para a empresa de manifestação sobre as divergências, diferentemente do caso anterior, nesse caso eu tô seguindo o conselheiro Roberto nesse momento de que eu acho que não é o caso de nulidade da decisão mesmo, não. Obrigado, doutor Tiago. Doutora Dalcília. Eu, analisando aqui a perícia, o relatório, eu vi que a perícia ela já tratou até dos pontos que em outros processos aqui julgados hoje, né, foram levantados pela defesa. Essa perícia, esse processo em particular, ele se diferencia dos demais por isso, porque se a gente for ler o laudo pericial, a gente vai ver que os pontos tratados no laudo pericial, já apurados pela perita, já são o que a gente pediu, por exemplo, no processo que a gente vai encaminhar para a perícia, muitos deles se repetem. Existe a questão, a perita já verificou, já excluiu a questão de materiais de uso e consumo, a perita já excluiu a questão de substituição, produtos imunes, erros no estoque ou de códigos. Ela disse que a empresa não apresentou comprovantes ou documentos que pudessem ensejar um trabalho pericial. Então, assim, item a item, essa perícia, aí passou o entendimento também que o julgador, ele manteve já as exclusões, e aí eu não vejo o que mais ele poderia acrescentar. Na hora que ele mantém e acata o laudo pericial, ele está acatando também essas exclusões que foram feitas, e aí eu não vejo também
aqui já está uma parcial procedência, considerando já o que foi comprovado. O que não foi comprovado, que ainda a defesa argue, mas já foi oportunizado aqui. E eu acho que não caberia o julgador afastar algo que não existiu a prova, somente para dizer que não foi comprovado, foi diligenciado e não foi comprovado. Realmente aqui eu vejo que é diferente dos demais, eu acho que aqui tudo já está pronto para análise aqui. Obrigado, doutora Dalcília. Doutora Catarina, não, a senhora referra a defesa, só se for para trazer alguma coisa de fato, tá bom? Presidente, de fato, é só para esclarecer do doutor Tiago, houve essa alegação de ausência de descrição das mercadorias, ela foi apresentada pela defesa numa petição protocolada dia 21 de outubro de 2019, antes do julgamento de primeira instância, quando da manifestação do contribuinte sobre a perícia. Foi numa emenda da defesa, é isso? A posterior. Tá, quais folhas, doutora Caterine? A senhora sabe? Não sei exatamente porque eu Procurando aqui. eu tenho a data. Peraí. Foi uma manifestação, foi após o laudo pericial. Eu acho que está aí nas folhas 365. 365 em diante. A manifestação. Mas aonde é que ela fala sobre esse ponto? É o tópico 2.4 da manifestação. 2.4. Não tem. Parece ser outras folhas, não é nessa. Só vai até 2.3. Vamos ver mais adiante. Achei aqui, Michel, tá lá na página 433. 33. Obrigado, Tiago. Bom, eu li aqui, realmente está contido nessa manifestação, né, não está contido na defesa, mas seguindo a lógica até que a conselheira Ivete relatou no julgamento anterior, me faz pensar um pouco que prejuízo a empresa teve, porque esses códigos aqui, salvo o melhor juízo, são exatamente os códigos que a empresa utiliza no seu sistema, né? Então, ela teria como obter essas informações desses produtos, a descrição. Então, não sei se é o caso, se a ausência dessa descrição trouxe algum efetivo prejuízo, ainda mais tendo passado pela perícia. Ainda acontece também que todo o trabalho do sistema de levantamento de estoque considera não a descrição, considera o código. Né? Por isso que muitas vezes há códigos diferentes com a mesma descrição e a gente encontra no relatório totalizador a descrição repetida. Porque o que é fundamental para o levantamento de estoque é o código.
Bom, senhor, E só para acrescentar, tem um arquivo aqui dentro do CD que fala do código, aquele arquivo que o fiscal elabora, né? Códigos de produtos, tem no CD aqui do processo. código de descrição, é isso? Só que está no formato que eu não consigo abrir, mas existe aqui um arquivo com esse nome. Tabela de produtos. Ponto que o arquivo, doutora Dalcília? O arquivo, ele é... Vou entrar aqui no VPN. Ele é um arquivo do Access. MDB, né? MDB. Tem o inventário, saídas, entradas em MDB. E o totalizador em Excel. Que também deve ter ele só faz exportado, o Access, o Excel. Doutores, é o seguinte, nós já também não adiantado da hora, mas nós já discutimos bastante sobre essa nulidade, tá certo? Eu vou indagar o conselheiro relator como se manifesta em relação, a não ser que alguém queira mais debater sobre esse assunto. Não estou vendo mais ninguém, então, doutor Roberto, como se manifesta? A teor do laudo pericial, senhor presidente, e dos argumentos que já externei anteriormente, eu rejeito o pedido de nulidade. Ok. Doutor Ivete. Nulidade de julgamento singular, doutor Ivete. Como se manifesta? Eu rejeito o pedido de nulidade de julgamento na forma Com o relator. Do relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcília. Com o relator. Doutor Tiago. Com o relator. Doutora Francileide. Com o relator. Bom, por unanimidade de votos, a quarta Câmara conhece do recurso em relação conhece de ambos os recursos e decide, em relação ao pedido de nulidade de julgamento singular, afastar, por unanimidade de votos, tá certo? Entendendo que os elementos contidos na defesa foram suficientemente respondidos pelo julgador singular. Nos resta agora, senhores, me parece, o método, também não sei se há pedido de perícia, mas eu não escutei. Então, se não há, só nos resta. Não há. Então, nos resta o método, senhores. Em relação ao método, doutor Roberto, como se manifesta? Relativamente à alegação da falta de descrição de itens, tenho como infundada a argumentação, uma vez que se observa no relatório totalizador a descrição dos produtos, a qualificação respondente e que o levantamento de estoque foi efetuado com base nos arquivos eletrônicos entregues pelo próprio contribuinte, contendo a movimentação das mercadorias no período autuado. No que se refere à alegação de que houve exigência de ICMS normal quanto às mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, bem como mercadorias destinadas a uso e consumo, e a incabível exigência de emissão de nota fiscal sobre operações para as quais a legislação não prevê dita obrigatoriedade, com relação, presidente, a essa questão da nota fiscal. No método, doutor Roberto, é o seguinte, no método você tem que dizer se você conhece de ambos os recursos, nega provimento, mantém a decisão singular ou não. Eu nego. Porque, ou não, ou então você vai reformar para julgar improcedente, ou você vai reformar para outro tipo de coisa. Tá, eu conheço um recurso ordinário, presidente, para negar provimento, confirmando a decisão de esse processo é recurso ordinário e reexame necessário. Certo. Você reconhece de ambos os recursos, sim, tá certo? Sim. Se sua decisão for de manter a decisão singular, tá certo?
conhece de ambos os recursos e mantém a decisão singular, negando provimento a ambos. Essa é uma conduta. Só estou explicando isso para poder ajudar o conselheiro que está... Eu estou mantendo a decisão de parcial procedência de primeiro grau. Ok, então tudo bem. É só isso aí que o resto, quando chegar na hora, eu faço a decisão. O doutor Roberto conheceu de ambos os recursos, negou provimento a ambos, mantendo a decisão singular de parcial procedência nos termos do laudo pericial e do julgamento singular, não é isso? Muito bem. Doutor Ivete, como se manifesta? Com o relator, voto com o relator, presidente. Doutor Michel? Com o relator. Doutora Dalcílio? Com o relator. Doutor Tiago? Com o relator. Doutora Francileite? Com o relator. Bom, em relação ao mérito, foi decidido por unanimidade de votos conhecer de ambos os recursos, negar provimento a ambos, mantendo a decisão de parcial procedência nos termos do parecer e de acordo com a decisão singular adotada em sessão pelo doutor representante do Estado, doutor Rafael. Foi por unanimidade de votos. Agradeço aí a doutora Catarina pelo adiantado da hora. Hoje foi puxado, mas os debates foram bem sucintos e bem pontuais. Deu para a gente 4 processos difíceis. Doutora Ana Paula. Lembrando a doutora Caterine que amanhã nós temos mais 3 processos da Lojas Americanas, né, que não apresentaram nenhum pedido para sustentação oral. Ana Paula, muito obrigada. Esses processos não estão sob acompanhamento do nosso escritório. Eu confesso que não sei informar se quem eles são acompanhados. Mas como a doutora Catarina viu, mesmo aqui não vindo, tem os representantes aqui que são bem pontuais, eles acompanham as coisas, e foi bom a sua vinda hoje, que naturalmente os processos de amanhã, os conselheiros já vão olhar com os olhos trazidos pela a doutora Catarina. Agradecendo a Deus por nós estarmos todos bem e lembrando que amanhã nós estaremos às 13h30 juntos novamente. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Paulinha, por tudo. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.